Saudações e bem-vindo a Matabicho. A cidade de Maputo, a capital do país, vai à transformação urbana numa iniciativa do Conselho Municipal da capital do país. Para compreender os contornos deste projeto, a Mídia Mais convidou hoje Eduardo Nguenha, vereador do Plano e Finanças e coordenador-geral do projeto de transformação urbana da capital do país. Senhor vereador, é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado e bom dia a todos os ouvintes desta rádio. Senhor vereador, o que é que compreende este projeto da transformação urbana da capital do país? Bom, se calhar primeiro fazer um pequeno enquadramento que eu penso que é necessário. Como sabem, o município de Maputo já tem uma longa data, uma longa experiência de colaboração com o Banco Mundial. Já realizou desde 2008 para até 2017. O Programa de Desenvolvimento Municipal de Maputo foi conhecido por ProMaputo, que teve duas fases, a fase 1 e a fase 2. O ProMaputo foi um programa iniciado pelo presidente Inês Comiche, na altura. E depois ele saiu e continuou o presidente Simango com o programa. E depois de terminar, em 2017, naturalmente fechou o programa. E quando o novo presidente, o Dr. Inês Comiche, tomou a posse em fevereiro, mesmo em fevereiro, o Banco Mundial, através do seu diretor aqui em Moçambique, Mark Lundell, que terminou já o mês passado o seu mandato aqui em Moçambique, pediu uma audiência ao presidente do Conselho Municipal de Maputo para felicitá-lo pelo retorno ao município, mas também manifestar o seu interesse de voltar a colaborar com o município de Maputo, no sentido de apoiar a implementação do Programa de Desenvolvimento Municipal de Maputo 2019 a 2023. Como sabe, este é o mandato em curso. Então o banco diz, olha, nós estamos aqui e gostaríamos de mais uma vez continuarmos a trabalhar com o presidente Comiche. E já em fevereiro marcou-se uma missão de pré-identificação das áreas de intervenção do Programa de Transformação Urbana de Maputo. Na altura nem tinha esse nome, né? Dissemos, vamos ter um programa com o Banco Mundial. E as discussões em torno do Programa de Desenvolvimento Municipal de Maputo conduziu a vários nomes e acabamos chegando a este nome, que é o Programa de Transformação Urbana de Maputo, que consiste em requalificação, sobretudo, da cidade de Maputo, das áreas de ocupação espontânea e também revitalização de áreas de interesse no município de Maputo. Então, esta é a essência do programa, que é um programa de melhoria de infraestruturas, né, e de fortalecimento da capacidade institucional do município de Maputo para melhor prestar os serviços aos municípios. Portanto, esse é o foco. E dizemos assim que o objetivo principal do projeto é a melhoria da infraestrutura, né, e fortalecimento da capacidade institucional. O que são, Sr. Vereador, o que são áreas de ocupação espontânea? Áreas de ocupação espontânea chamamos aquilo que chamam de slums em inglês, não é? Que são áreas que sem ordenamento a pessoa chega lá e ocupa espaço e no fim do dia entendemos que há problemas de arruamento, há problemas de fornecimento de serviços básicos como infraestruturas básicas como arruamento, postos de saúde, etc. Por exemplo, se nós falamos da Mafalala, no princípio é difícil, aqueles contornos todos, né? E, então, é isso que nós chamamos de áreas de ocupação espontânea que não seguiam um plano. E, então, são áreas que normalmente, por causa da dificuldade de provisão de infraestruturas e serviços públicos, os níveis de pobreza são altos. Então, o município, através desse programa, pretende intervir para melhorar a qualidade da vida das pessoas.
provisão de serviços básicos, de infraestruturas básicas, etc. Então é isso que nós chamamos. Olhando para a cidade de Maputo, parece que as áreas de ocupação espontânea representam quase que parte significativa da capital do país. Muitos dos bairros, não só Mafalala, se formos ao aeroporto, Mavalane, uma parcela de Ulene e outros tantos. Pois. O que é que vai ser feito em concreto nesses? Vai implicar evacuação das famílias para o trabalho de reordenamento? Qual vai ser o procedimento? Se calhar é importante primeiro eu apresentar qual é a estrutura do projeto, do projeto que estamos a desenhar neste momento. Ele vai ter 4 componentes. Tem uma primeira componente que é essa que nós chamamos de melhoria integrada dos assentamentos informais, que são tais áreas de ocupação espontâneas. E depois temos a segunda área, que é da revitalização da Baixa da cidade de Maputo. Como sabemos, Baixa é aquela, mas Baixa tem a sua dinâmica e precisa de ser melhorada em vários aspectos, quer de mobilidade, quer de infraestrutura. Já sabemos quando as primeiras chuvas, ou os primeiros pingos, sempre têm problemas sérios de cheias. Então, é problemas de ocupação do próprio espaço público. Então, uma componente que se vai se dedicar a isso, revitalizar a Baixa, ser uma Baixa que é agradável para todos, quer para o desenvolvimento de atividades económicas, quer para o desenvolvimento de atividades culturais e turísticas, não é? Então vamos ter uma componente dedicada a isso. E vamos ter uma outra componente, que é a terceira, que vai ser a componente de desenvolvimento sustentável do Distrito Municipal de Catembe. Portanto, uma componente, um conjunto de recursos destinados para desenvolver o Distrito Municipal de Catembe. Depois vamos ter a quarta componente, que nós chamamos de cidade aberta e bem governada, que é que incentiva mais a participação, não é, dos cidadãos nas decisões nas decisões do município e na implementação dos programas, mas também é nesta componente onde vamos ter questões ligadas à transparência, responsabilização, prestação de contas e, por fim, a unidade de prestação de gestão do projeto. A unidade de gestão do projeto vai estar dentro desta componente. Então, em cada uma destas 4 componentes, há objetivos, há foco já definido que vai ser de intervenção do projeto. E na primeira componente, que chamamos de a componente de melhoria integrada de assentamentos informais, que é onde está a resposta da pergunta que coloca, o Banco Mundial tem uma política que chamamos de política de salvaguardas. Política de salvaguardas e no geral, define que quando a autoridade pretende intervir numa determinada área, onde já haja pessoas vivendo ou desenvolvendo atividades, e o governo local entende que tem que melhorar aquele espaço. Aquelas pessoas que estão ali, normalmente, como nós sabemos, já desenvolveram várias relações sociais, vivem naquele contexto, etc. Então, a política de salvaguarda do Banco Mundial define que não se podem retirar aquelas pessoas dali. E as terem que ser retiradas, têm que ir num raio com mais ou menos mínimo possível, que permita que as pessoas continuem a beneficiar, primeiro, da intervenção que o governo local vai fazer naquele espaço, não é? No sentido de melhorar as suas condições de vida. Mas o ideal é que as pessoas não sejam retiradas do seu espaço, não é? A melhoria das condições daquele espaço continua a beneficiar as pessoas que estavam lá. Então, em função disso, a resposta as pessoas não vão ser retiradas de onde estão. Em princípio, o governo vai fazer o máximo possível para que as pessoas não sejam retiradas desses espaços. A terem que ser movimentadas, terá que ser uma movimentação mínima possível, mas no sentido de salvaguardar que as condições de onde estarão têm que ser, no mínimo, iguais às condições atuais, mas que não é o que o Conselho Municipal vai fazer naturalmente, é que estejam nas melhores condições possíveis. Portanto, estamos a trabalhar com o banco num conjunto de instrumentos de política de salvaguardas sociais e ambientais, não é? Que é para garantir que as pessoas não sejam retiradas, as pessoas continuam a beneficiar das condições da melhoria das condições que hão de vir, da intervenção do governo municipal.
Portanto, essa é a resposta. Ninguém vai ser retirado do seu contexto em princípio. Mas já vendo alguns casos que é inevitável a retirada para poder assegurar este trabalho da urbanização. Há zonas já localizadas onde essas pessoas vão ser reassentadas, porque, aliás, a filosofia do tal projeto contempla o quadro da política de reassentamento. Sim. É um quadro que é uma obrigação do Banco Mundial, naturalmente, que é a política que nós estamos a seguir, não é? Então, havendo necessidade de removimentar as pessoas, naturalmente haverá espaço para colocar essas mesmas pessoas, ou temporariamente, ou criando novas condições apropriadas nesse espaço, novo espaço. A cidade de Maputo praticamente já não tem espaço. O recurso será a periferia, como Moamba, Marraquém, como já aconteceu no passado? Não. Ou alguma reserva especial do município? Não, o Conselho Municipal é gestor do espaço daqui da cidade, sempre encontrará soluções, como eu disse, quando nós tivermos, por exemplo, eu posso já indicar os bairros que o banco, nós estamos a discutir com o banco para que possamos ter financiamento para fazer melhorias. Por exemplo, é um conjunto de 20 bairros nesta componente, deste lado da cidade de Maputo. Nomeadamente o aeroporto B, em princípio, o Chipamanini, Xamanculo D, Xamanculo B, Unidade 7, Machaquene A, Micanjuíne, Urbanização, Munhoana, Aeroporto A, FPLM, Inhagoia B, Mafalala, Nsalene, Xamanculo A, Luís Cabral, Inhagoia A, Mavalane B, Mavalane A e Malanga. Portanto, a intervenção de melhoria das condições de vida vai significar intervir em drenagens, por exemplo, que não vai necessitar necessariamente de movimentar as pessoas. Se recorda, no primeiro mandato do presidente Comicho, houve intervenção e depois continuou, houve intervenção na Mafalala. Temos drenagens ali e não houve movimentação de pessoas. As pessoas não foram deslocadas para qualquer outro lugar. Portanto, ao nível de drenagens, né, saneamento, ao nível de vias de acesso, então essas vão ser as intervenções que não vão significar necessariamente tirar as pessoas. Pode haver necessidades de negociação de diminuição de espaço, pegar, sei lá, consumir se calhar alguns centímetros de terreno de alguém, abater um pouco o muro de alguém, mas necessariamente depois havendo reposição, haverá recursos para garantir que haja reposição e compensação das perdas, das eventuais perdas que possam ocorrer ao nível do trabalho a ser feito. Senhor Vereador Ngüenya, em alguns bairros como o Aeroporto B, isto é que eu pude apurar na pequena pesquisa que fizemos em preparação desta conversa, há um certo alarido porque as famílias dizem que já foram informadas de que devem abandonar aqueles locais até novembro próximo para dar lugar a este trabalho do município. Eu gostava de ouvir o seu comentário, porque insiste que ninguém vai ser retirado do local onde vive nesta altura. Pois, o Conselho Municipal ainda não avisou ninguém para se retirar até lá. O que está a acontecer é falar com as pessoas que o ideal é o programa já iniciar do ponto de vista daquilo que temos um cronograma de intervenção do programa, que até lá as pessoas têm que conhecer o programa. Neste momento o que está a acontecer é o Conselho Municipal está a conversar com as pessoas, explicar com detalhe qual vai ser a intervenção do programa, quais vão ser as implicações do programa, e ninguém vai ser, como eu disse, repito, ninguém vai ser retirado da sua área, e nem o Conselho Municipal não está a dizer que as pessoas têm que estar preparadas lá para ser retiradas. Não. Tudo vai ser de forma participativa, não é? Em que, havendo necessidade de deslocamento das pessoas, nessa altura o próprio Conselho Municipal vai fazer o próprio acompanhamento das pessoas. Então, ninguém tem que sair até novembro sem saber onde é que vai. Isso não vai acontecer. Então, isto significa que pode haver déficit de informação a nível dos bairros, ou é uma informação que está a ser mal veiculada, sobretudo a nível das estruturas do bairro, e aqui o município tem de intervir de imediato? Bom, isso a existir é de facto uma má gestão de algumas informações. As pessoas estão-se a aproveitar disso e nós temos canais apropriados. Para o desenho da política de salvaguarda, há encontros que estão-se a realizar. Naturalmente, por conta da Covid, nós estamos a realizar naquele modelo clássico, né, de grandes reuniões, etc. Encontramos formas de fazer salvaguardando as restrições que já existem, não é? Para evitar
ao alastramento da pandemia da Covid, mas nós temos trabalhado com o secretário de bairros, que eu saiba não há nenhuma informação vinculada para que o secretário de bairro comunique que até de novembro as pessoas têm que se retirar. Então, acontecer isso é simplesmente um aproveitamento, não é? Mau aproveitamento do que nós estamos a fazer como Conselho Municipal, e ainda bem que já é esse reparo, nós poderemos ver como é que poderemos conduzir o processo de comunicação. Aos bairros suburbanos, vamos voltar para aprofundar um pouco a nossa conversa para melhor clarificação da nossa audiência. Em relação à Baixa da cidade, a intervenção que referiu, o que neste momento o município tem estado a fazer, que é a transferência dos vendedores informais, faz parte deste projeto? Bom, é preciso perceber que o projeto vem se enquadrar dentro do Programa de Desenvolvimento Municipal de Maputo e não o contrário, não é? O que nós estamos a fazer, que é a requalificação da venda informal, com ou sem a Covid, iria acontecer, porque está no nosso plano de desenvolvimento municipal, que é requalificar o comércio informal, no sentido de dar, de melhorar a ocupação de espaços públicos. Vê depois a situação que nós encontramos da Covid, não é? E vem realçar aquilo que nós já estávamos a fazer. É uma necessidade agora, mais do que nunca, não é? Não de governação, não é um aspecto apenas de governação, mas é um aspecto também de saúde, não é? E por força disso também o Conselho Municipal viu-se na contingência de acelerar o trabalho que já havia iniciado de reorganização da venda informal na Baixa. Portanto, a resposta já estava previsto no plano de desenvolvimento municipal, requalificar a Baixa, encontrando melhores espaços para alojar aqueles vendedores. Se recordam, na Baixa, na altura, era impossível andar no passeio, circular no passeio. Uma pessoa normal. Agora imagina, por exemplo, as pessoas deficientes, por exemplo, cadeirantes, etc., as crianças. Portanto, até para além de ocupar espaço, já estavam mesmo na estrada, na via pública, era difícil circular. Então, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Municipal, já estavam identificadas formas de intervir para requalificar a venda informal, procurando um espaço que, efetivamente, aquelas pessoas possam desenvolver da melhor forma a sua atividade, de forma segura, sobretudo, e em condições de saneamento adequados. Ainda na Baixa, vamos encontrar locais para enquadrar, não é, esses vendedores. Portanto, há vendedores que estão a ser deslocados para um ponto que já identificamos, um pouco fora do centro da cidade, mas também ainda dentro do centro da cidade há uma discussão, há um projeto que estamos a discutir de criarmos condições para as pessoas continuem enquadradas dentro da Baixa, quer em infraestruturas de construção vertical, não é? Ou mesmo voltando a ocupar espaço, mas de uma forma já ordenada. Acho que já viu noutros países em que a pessoa circula nas zonas turísticas, encontra pessoas ali, quiosques bem enquadrados, bem localizados, um passeio limpo, e não como estávamos na altura em que cada um faz do jeito que lhe apetecesse. Senhora vereadora Ngwenha, a nível dos bairros da periferia da zona de cimento da cidade de Maputo, por tocar na possibilidade de construção tanto vertical, para melhor aproveitamento do solo que é escasso na cidade de Maputo, equaciona-se esta possibilidade de se optar pela construção vertical, que é para se acomodar maior número de famílias, diferentemente do que acontece atualmente, ou está fora da hipótese? Não, isso é uma solução apropriada, né, para a otimização da utilização do espaço, né? A construção em altura é a melhor em qualquer ponto do mundo, e o município de Maputo vai privilegiar isso. Neste projeto em concreto? Sim, também, porque é preciso dizer que este projeto, particularmente no Distrito Municipal Catembe, ele vai privilegiar um grande investimento privado. O que eu quero dizer com isso? Que o município vai entrar infraestruturando a terra
provendo os serviços básicos e depois o setor privado entra investir em edificações, pensamento de uma área industrial, uma pequena área industrial, etc, etc. Então, está previsto sim a construção em altura para aproveitar ao máximo o espaço existente, porque de outro modo a população de Maputo não teria como. Está a crescer e o espaço é limitado. Mas quando entra o setor privado, a população que é afetada por este tipo de opção, que é a construção vertical, para melhor ocupação de espaço, já não tem condições de voltar a beneficiar daquela nova construção, como se viu, por exemplo, creio que está familiarizado, como se viu quando foi da reabilitação do famoso prédio Cardoso aqui na 25 de setembro, a família que lá viviam foram transferidas para um pouco, creio que para a zona da Plana Caniço, um pouco depois da UEM, e acabaram ficando por lá, porque a maioria já não tinha condições socioeconômicas para voltar a habitar o prédio Cardoso nas condições em que o edifício já se apresentava. Não, é justo. Os instrumentos de política de salvaguarda são esses aspectos que discute também. Então são esses aspectos que são discutidos. Se intervirmos aqui, se o setor privado vier intervir aqui, o que vai ser da população que hoje vive aqui? Então, salvaguarda, a política de salvaguarda estuda condições antes, durante e depois da implementação do projeto. Portanto, como é que vai intervir o projeto? Não é? Quando estiver a intervir o projeto, qual será a situação das pessoas que estão ali? E depois do projeto, qual será a situação das pessoas? Portanto, isto é durante, não é? Agora, antes, durante e depois da implementação do projeto. Portanto, isso é discutido no sentido de garantir que as pessoas não tenham perda, não tenhamos situações como essa que está a reportar agora. Portanto, isso está salvaguardado. Para além de que, dentro do nosso programa de desenvolvimento municipal, também há uma linha de habitação social que é para contribuir que é para beneficiar aquelas pessoas que têm problema, que têm de baixa renda, não é? Portanto, todos os segmentos sociais são pensados. Pessoas de renda média alta, pessoas de renda baixa, etc., no sentido de poderem se aproveitar do desenvolvimento do município de Maputo. Portanto, deve ser um desenvolvimento inclusivo. O trabalho realizado já permite, nesta altura, saber o que é que, em termos concretos, vai acontecer em cada um dos 20 bairros contemplados? Nós, é preciso dizer que estamos na fase de preparação do projeto. A preparação do projeto ainda. Preparação do projeto. O desenho de projetos financiado pelo Banco Mundial leva a um longo período de discussão. Mas o período de implementação vai até 2023? Não, até 2025. Até 2025? Sim. Vai para além do mandato, em princípio. E eu dizia que estamos na fase de preparação, em que nós discutimos as áreas de intervenção, os tipos de projetos, em princípio, que nós vamos implementar, e todo um conjunto das condições técnicas necessárias. Agora, o que posso dizer neste momento é, aliás, ainda falando do cronograma, se calhar vale a pena perceber isto. O programa do Banco Mundial vai desde a preparação até ao desembolso dos recursos. E neste momento, tem a fase de preparação, tem a fase de avaliação, fase de negociação, fase de assinatura do acordo, fase de efetividade e depois vamos ao desembolso. Portanto, nestas fases todas, nós ainda estamos na fase de preparação que vai terminar agora. Estamos neste momento a terminar a missão do Banco Mundial, que estamos a fazer virtualmente. Já na próxima segunda-feira vamos encerrar, vamos discutir já o AIDMOA, que é o relatório da missão, da preparação. Depois disso vamos entrar na fase de avaliação. Depois da avaliação, que é para ver se o Conselho Municipal de Maputo já reúne condições para que o projeto seja levado à negociação no board, não é, do Banco Mundial nos Estados Unidos. Depois disso é aprovado. E aí depois é que é feita a assinatura entre o governo de Moçambique e o Banco Mundial, e daí já começa o desembolso, não é? Então, nesta fase de preparação, ainda estamos a definir áreas de intervenção, como aquilo que eu disse, que tipo de projeto, que tipo de estudos são necessários, estudos técnicos, projetos executivos que estão a ser elaborados. Portanto, teremos área de saneamento, área de infraestruturação da terra, área
de fornecimento de água, naturalmente, energia, porque se é para melhorarmos as condições de vida, precisamos de dar essas infraestruturas todas. Agora, especificamente que A, B, C, D, de tal forma a pessoa perceba que eu vou ser afetado assim, de outra maneira ainda não, mas dentro de pouco tempo, logo que terminarmos esta fase de preparação, já estará bem claro isso. Senhor vereador, olhando para este cronograma que acaba de nos apresentar, não acha ser arriscado afirmar que ninguém vai ser retirado do seu espaço? Não acha arriscado, não acha ser prematuro? Não, deixar tudo para lá? Arriscado não, porque nós vamos vamos seguir e comprometemos a seguir a política de salvaguardas. Perceba que eu disse que dentro da política de salvaguardas faz-se o máximo para não se movimentar as pessoas. Havendo necessidade de movimentar as pessoas, é no raio mínimo possível para que as pessoas continuem a se beneficiar da intervenção que há de haver lá. Havendo necessidade, que é o último, é a última a situação que nós desejamos, havendo necessidade de movimentar as pessoas, serão movimentadas no mínimo raio possível. Continuarão dentro do mesmo bairro, eventualmente, possivelmente, em vez de movimentar para um outro distrito municipal ou num outro bairro, fazer as condições que pelo menos as pessoas continuem dentro do mesmo bairro, ou se tiverem que se mexer de um bairro para o outro, mas continuem eventualmente dentro perto das condições em que viviam antes. Por que razão a escolha dos 20 bairros apenas? São aqueles que têm necessidade desta intervenção ou é em função da limitação de recursos disponíveis para este trabalho? Não, foi feito um estudo nesta fase de preparação que olhou para um conjunto de fatores. O primeiro principalmente três fatores. Um que é a densidade do nível de pobreza. Tá? E o segundo que é o acesso à infraestrutura urbana e serviços básicos. E por fim, a vulnerabilidade climática. Estamos a fazer, quando chove, o que acontece, as cheias, as águas, onde é que vão. Então, esses são elementos que permitiram fazer um estudo de todos os bairros. Foi um estudo que foi feito. Houve um ranking, não é? E desse ranking dissemos que esses são os bairros que estão nas situações extremas de pobreza, segundo os critérios que foram definidos aqui na cidade para este estudo. E em função disso, priorizamos. Naturalmente, resolvendo os problemas desses bairros, acabamos resolvendo de outros bairros, porque normalmente quando falamos das cheias, por exemplo, o fator da vulnerabilidade climática, quando há cheias, não é? As águas vêm a montante, depois vão a jusante e acumulam-se, né? Então, resolvendo o problema a jusante, acabamos resolvendo também o problema a montante, por causa das águas, quando vão a jusante, enchem, depois voltam, não é? E acabam prejudicando outros bairros. Então, no fim do dia, esses são os bairros diretamente beneficiados, mas há um conjunto de outros bairros, não é, que vão ser indiretamente beneficiados por esta intervenção. Senhor vereador, certamente que as pessoas que nos acompanham nesta altura, ouvindo aquilo que é a sua explanação, ficam sossegadas. Fala das pessoas dos bairros que estão contemplados por este projeto. Todavia, não se vai evitar que essas pessoas se lembrem do que têm sido os projetos já realizados em Moçambique. A nível daquilo que é o pensamento do que vai acontecer, está tudo bem, mas quando chega a vez da execução, muitas vezes até chega a atropelar essa própria lei que define as regras de jogo. Eu gostava de ouvir seu comentário, Sr. Vereador. Olha, este programa tem a quarta componente, não sei se recorda de que eu chamei de quarta componente, não é? Cidade aberta e bem governada, que é um conjunto de princípios. Há um conjunto de princípios que devem ser cumpridos dentro do projeto, mas também dentro da componente. A participação é um elemento extremamente importante nisto, não é? E que nós defendemos como município, mas também o nosso parceiro defende isto. Daí que nós, no trabalho conjunto, desenhamos esta componente de cidade aberta e bem governada. O que isso significa? Significa que o município, o beneficiário, não será um mero recipiente do que o Conselho Municipal vai fazer. Vai, inclusivamente, ter a oportunidade de propor aquilo que é o pensamento, não é? O seu pensamento, naturalmente, municípios organizados, em que em conjunto sentamos e encontramos, e diante de problemas encontramos soluções conjuntas. Portanto, essa vai ser a filosofia do projeto, que também se enquadra dentro da filosofia da governação. Há alguma ideia, olhando para o cronograma, de quando é que as ações concretas no terreno começam a acontecer, se o cronograma vier a ser cumprido? Sim, antes, quando iniciamos essas discussões,
A ideia era que já em setembro deste ano o projeto fosse aprovado. E se fosse aprovado já em setembro, outubro teríamos a assinatura dos acordos e já em novembro deste ano entraria em efetividade. Infelizmente aconteceu esta fatalidade da Covid. É como eu disse, antes a missão vinha para aqui, para o banco, para o município de Maputo, sentávamos, conversávamos, fechávamos assuntos. Agora estamos a trabalhar virtualmente. As reuniões, esta missão, que é a terceira missão do banco de preparação, começou no dia 8 de junho e só vai terminar agora no dia 13 de julho. Então são reuniões virtuais que acabamos usando muito mais tempo do que necessário. Na altura, quando cá viesse, eram em 10 dias nós fechamos a missão. Agora está um mês de missão. Então isso acabou prejudicando o nosso cronograma por conta da pandemia, e estamos a reprogramar no sentido de o programa entrar em efetividade. Ainda ontem começamos as discussões com o banco, porque nós gostaríamos de manter este cronograma, que efetivamente já em novembro pudéssemos iniciar, entrássemos em efetividade, o programa entrasse em efetividade, mas por conta desses desaceleramentos devido à pandemia, eventualmente estamos a levantar a hipótese de serem primeiro trimestre de 2021. Qual é o custo total deste projeto? 150 milhões de dólares. 150 milhões de dólares. Sim. A intervenção no terreno vai acontecer em simultâneo nos bairros contemplados ou vai ser faseada? Em simultâneo. Em simultâneo. Sim. E quanto tempo é que dura, mais ou menos? Podemos ficar neste prazo de 2025? Sim, este é o horizonte do projeto. É um projeto de 5 anos, mas as coisas vão evoluindo. O que nós estamos a falar com o banco é, olha, o banco quer ajudar a implementar um programa de desenvolvimento municipal. E o programa de desenvolvimento municipal tem 5 anos, termina em 2023. Nós estamos a fazer nas nossas discussões é tentar incluir grande parte dos projetos de impacto, não é? Que contribuem para o cumprimento do programa de desenvolvimento para encaixar dentro do mandato. Portanto, até 2023 tenhamos grande parte dos projetos realizados. Caso o programa seja cumprido, executado com êxito, que cidade de Maputo vamos ter no pós-execução do programa? Bom, vamos ter a nossa esperança é ter uma cidade, primeiro, com o mínimo de pobreza possível. Uma cidade em que as pessoas tenham as condições básicas de vida garantidas. Este é o primeiro aspecto, que é o objetivo fundamental do projeto. Mas estamos a pensar também uma cidade... Primeiro, lembra que eu falei, há 3 componentes importantes. Primeiro, é uma cidade em que os assentamentos informais que nós temos hoje sejam espaços agradáveis de viver e em que não tenhamos mais problemas de inundações, não é? Tenhamos problemas de saneamento que temos hoje resolvidos, não é? Nas partes já consolidadas da cidade. E na Baixa, tenhamos questões, por exemplo, a mobilidade em melhores condições. Temos problemas de congestionamento na Baixa hoje, não é? Sérios. Então, no fim do projeto, queremos que a fluidez do trânsito possa acontecer da melhor forma possível, não é? E a utilização do espaço público na Baixa, não é? Seja agradável, possamos ter pessoas que possam andar de bicicleta, pessoas que possam andar com espaços já reservados para isso, tenhamos pessoas que possam passear de forma segura, não é? Na Baixa. E o turista, quando chegar aqui, possa andar de forma segura, sem problema nenhum. E na Catembe, que Catembe não seja a réplica dos bairros que hoje que vamos atrás para resolver as condições de vida. Seja uma cidade pensada, não é? Erguida dentro de um plano, não é? Pensado, não é? E não tenhamos a situação que tivemos deste lado que não conseguimos controlar. Portanto, Catembe seja uma cidade desenvolvida, bem ordenada, sustentável do ponto de vista de desenvolvimento. Portanto, é esse Maputo que nós estamos a pensar depois deste projeto. Senhor vereador, já se referiu aqui ao investimento total que vai ser realizado no âmbito deste projeto, porque é dinheiro, digamos, que vai ser pago pelos impostos dos moçambicanos. Já se sabe quais são as condições de financiamento?
Sim, em princípio este é um donativo. É um donativo. É um donativo. Bom, Custo zero? custo zero em princípio. Quer dizer, custo zero sim. Eu costumo brincar com meus colegas, não existe nada custo zero. Não é almoço de graça, é o que dizem os diplomatas. Mas não há nada de graça, mas formalmente este é um donativo e não um crédito. Eduardo Ngwenha, vereador do Plano e Finanças e coordenador geral do projeto de transformação urbana de Maputo, foi nosso convidado hoje aqui no Matabicho. Como dissemos, a cidade de Maputo vai à transformação urbana num projeto cuja execução deverá durar sensivelmente até 2025. Tratando-se de um projeto que mexe com muitas famílias da capital do país, certamente que vamos ter em próximas ocasiões mais espaços de análise aqui na mídia, mas o que fica aqui, portanto, o que apelamos aqui é que haja esta abertura até lá do município de Maputo, no sentido de cá vir esclarecer tudo o que se impõe esclarecer para o bem